Amém? Pois é, tivemos uma dificuldade, né, de conexão. Nunca aconteceu isso, né, dessa forma, mas nós estamos aqui dando continuidade, tá bom? Então, o corpo de Cristo, ele é formado por todas as pessoas que foram levadas até a cruz do Calvário pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem, a mulher, do pecado, da justiça e do juízo. E quando o ser humano ele é convencido e tem a oportunidade de fazer a sua escolha, ele escolhe aceitar a Cristo ou não aceitar. Então, quando ele aceita, ele recebe Cristo. E quando ele não aceita, ele não recebe, ou seja, ele rejeita Cristo Jesus. Ele rejeita Cristo Jesus, o Senhor. Não é? Então, a importância do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo, ele é na terra, ele é representado pela igreja. Então, qualquer pessoa que tenha Jesus, tenha aceitado a Jesus, essa pessoa tem que estar ligada ao corpo, porque é através do corpo que Jesus comunica vida. Então, às vezes é comum, né? Ou é comum, às vezes, você ouvir uma pessoa: eu tenho Jesus no meu coração, mas eu não pertenço a igreja nenhuma. Eu não pertenço a religião nenhuma. Eu não sigo. Não é possível. Com Jesus não é possível. Pode ser com os outros chamados deuses, mas com Jesus não é possível. Por quê? Porque é através da igreja na terra que Jesus comunica vida a todos os seus discípulos. Então, todos os seus discípulos deverão estar ligados a uma igreja. E ali estará o corpo de Cristo. Não é? E o objetivo dessa igreja aqui na terra, né, são dois. Primeiro, é o objetivo externo. O objetivo externo é implantar e expandir o reino de Deus na face da terra. Jesus disse, né? Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, está lá no livro de Marcos, né? O evangelho de Marcos. Então, a ordem de Jesus é o quê? Implantar e expandir o reino de Deus na terra. Esse é o grande objetivo externo do corpo de Cristo. E o outro objetivo é o objetivo interno. É o interno. Que objetivo é esse? Esse é o objetivo de preparar aqueles que aceitam a Jesus para limpar as suas vestes, para terem a transformação de suas vidas, para ter uma nova consciência, entrar e viver no novo e vivo caminho. Ou seja, aqueles que aceitam a Jesus são levados agora para internamente receberem toda a consciência plena através do Espírito o Espírito Santo de Deus, para servirem ao Senhor. Então, estarão ali sendo aparelhados para continuar contribuindo de forma positiva, efetiva, para que o mundo seja um mundo melhor,
um mundo mais que tenha mais equilíbrio, que tenha paz, alegria. Então, ali os ensinamentos são para preservação daqueles que aceitaram a Jesus, para continuarem firmes nesse caminho que é Jesus. Ou seja, serem encaminhados para entrarem na glória celestial, né? Como disse Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, quer dizer, estava ali terminando a sua vida, mas guardei a fé. Então, ali está, né, o lugar aonde os salvos, né, eles são alimentados pela palavra de Deus para se fortalecerem e enfrentar todas as dificuldades que temos, né, neste mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quer dizer, o mundo está morto, está aprisionado, está debaixo do poder de Satanás, né? Para sermos corpo e para cumprirmos os objetivos, né, de ser a Igreja de Cristo, nós temos um ajudador. O ajudador é o Espírito Santo, né? Jesus disse que ele voltaria para o céu, mas não nos deixaria órfãos. Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que dele haveria de testificar. Então nós temos a presença do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, ajudando, edificando, construindo, expandindo, né? Implantando o reino de Deus na face da terra. Então nós temos o Espírito Santo, porque humanamente não seríamos capazes de fazer essa grande obra. Por quê? Porque nós, da mesma forma que temos um ajudador, que é o Espírito Santo, nós temos um adversário, que é o diabo. A Bíblia diz que o diabo se levanta contra tudo que se fala a respeito de Deus, contra tudo que se diz a respeito de Deus, o diabo, né? O diabo, a antiga serpente, o astuto enganador, continua trabalhando incessantemente também para destruir a igreja do Senhor na face da terra. Então, se temos um ajudador, que é o Espírito Santo, infelizmente nós temos um adversário que é o inimigo das nossas almas, né? E a Bíblia está falando aqui, né, que as portas do inferno, né, não prevalecerão contra a minha igreja, a minha. Quer dizer, Jesus está se referindo à igreja dele. Ora, quando nós vamos nos atentar para a definição dos contrários, né, dos princípios contrários, nós vamos entender que claramente uma coisa está ligada à outra. Por exemplo, por que você sabe que uma coisa é verdade? Por quê? Porque existe a mentira. Porque se não houvesse a mentira, tudo que se falasse, tudo que você fosse ouvir, tudo que você fosse ler, tudo que você fosse tomar conhecimento, seria verdade, seria verdadeiro. Mas, como existe a mentira, então, verdade pode ser verdade, como verdade pode não ser verdade. Mentira pode ser uma mentira, como, né, mentira pode não ser uma mentira. E assim em quase tudo que nós temos princípios contrários. Por exemplo,
Como é que você sabe que uma coisa está começando? Por que você tem a ideia de algo está começando? Porque você tem a ideia do fim. O fim é o contrário. Começo, fim. Começo, fim. Né? Se o mundo todo fosse azul, você nunca saberia o que era vermelho. Então, quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, contra a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em outras traduções dizem, contra a minha igreja. Contra a minha igreja. Ou seja, se há uma igreja de Jesus, pelo princípio do contrário, significa que há uma igreja que não é de Jesus. Automaticamente, né? Se ele define que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, significa que existem igrejas que não são dele, né? A Bíblia diz que, se for possível, até os escolhidos seriam enganados. Então, isso significa, né, que há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo já estava falando. Saíram de nós, mas nunca pertenceram a nós. Obreiros, obreiras, né? Homens e mulheres que já naquela época estavam introduzindo falsas doutrinas, falsos pastores, falsos mestres, falsos evangelistas e tantas coisas que é o contrário do verdadeiro, né? Do verdadeiro. Então, tem verdadeiro? Como é que eu sei que tem verdadeiro? Porque tem falso. Porque senão eu nunca saberia o que é verdadeiro. Ou só saberia o que é verdadeiro. Não teria ideia plena. Então a ideia plena sempre é por conta de eu saber o que é o contrário. O que é o contrário. Por que eu sei que existe alegria? Porque eu sei que existe a tristeza. Por que eu sei que existe a felicidade? Porque eu sei que existe a infelicidade. Por que eu sei que existe o amor? Porque eu sei que existe o ódio. E assim sucessivamente. É através dos contrários. Né? Então, quando Jesus está dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, ele está identificando o falso e está identificando o verdadeiro. E nós, como servos de Deus, nós precisamos identificar, né? Identificar. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos dá a sabedoria, nos dá o espírito de revelação, o espírito de discernimento, né? Até mesmo para discernir os espíritos que estão comandando, estão à frente daquele determinado movimento, daquela determinada obra, tudo. Deus pode vir e nos esclarecer, né? Pode vir nos mostrar, para que nós não sejamos e nem vivamos enganados. Porque há duas formas de engano. Uma é quando você se engana a si mesmo. João diz, né, filhinhos, não vos enganeis. Não vos enganeis. Quer dizer, é a capacidade que eu tenho de viver me enganando. Eu mesmo fico me enganando. Eu sei que aquilo ali está errado, mas continuo praticando. Eu sei que o fulano está fazendo o que não deve, mas eu continuo apoiando. Então ali eu estou me enganando. E depois João também diz, filhinhos, que ninguém vos engane. Então, que eu não me engane de dentro para fora. Filhinhos, que ninguém vos engane de fora para dentro. Então, existem essas duas possibilidades. Mas todas as duas, elas têm que ser levadas para um único ponto.
um único ponto, que é o ponto central da vida de todos os servos de Deus que estão sobre a face da terra, que é o nosso apoio, que é a pedra angular, que é a pedra de esquina, que é exatamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sobre a tal pedra, sobre esta pedra, a igreja está fundamentada, e que é a palavra. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E o Verbo é a palavra. Então, a palavra é a verdade. A palavra é o caminho e a vida. Então, a palavra, né, de Deus, ela tem a possibilidade de, quando eu a escuto, quando eu leio, quando eu interpreto, quando eu me comunico quando eu recebo qualquer comunicação através da palavra, eu tenho todas as condições de interpretar, né? Interpretar. Se ela está sendo realizada, pregada, formulada de forma correta ou não. Por isso é que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está lá em João 8, né? E também Oséias diz, né? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, ou seja, falta a palavra. Então, alguém grita ali mais forte, aleluia! Então, você chega e diz, é de Jesus. O outro chega ali na outra esquina, glória a Deus! Aí você diz que é de Deus, né? Mas não é assim. Não é assim. Em todos os campos, em todas as áreas, já estão havendo os usurpadores, os infiltradores, aqueles que tentam, né, de alguma forma, se aproveitar do Evangelho. Do Evangelho. Né? Há muitos, já tem um tempinho bom, né? Há muitos anos atrás, era conhecido lá nos Estados Unidos, né? Um pastor, e ele, depois de muitos anos e tal, né, fazia uma obra muito bonita, uma igreja grande lá nos Estados Unidos e tal, e depois de alguns anos diz que recebeu lá uma revelação que era para criar uma nova igreja, que era para criar um novo povo, que o povo tinha que separar, aí comprou umas terras aqui no norte aqui do Brasil, né, na Guiânia, né, não é no Brasil, na Guiânia, né, e foram para lá e tal, e aí foram plantar, não deu certo, as coisas todas, começaram a passar fome. Depois ele comete o maior suicídio coletivo de toda a história, um pastor. Não vou dizer que é servo, é um pastor. O maior suicídio cometido de toda a história da humanidade. Quase 1000 pessoas se suicidaram. E quem tentava fugir, ele mandava metralhar. Os guardas tudo armado. Quer dizer, aonde estava Deus ali? Aquela igreja estava debaixo da pedra, estava firmada em cima da pedra? Jesus estava? Não. Né? Bem, mas isso, né, é só um exemplo para a gente tomar todo o cuidado possível. Todo o cuidado possível, né? Para que a gente possa conhecer a palavra de Deus para identificar, né, verdadeiramente, né, aquelas igrejas que são de Jesus e aquelas igrejas que usam o nome de Jesus, mas não são dele. Mas não são dele. Amém? Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Bem, eu vou citar aqui algumas portas para você, que está aqui no livro que está no livro de Gálatas. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala a respeito dos frutos da carne e do fruto do Espírito. Aí ele diz lá,
Digo, porém, está lá no capítulo 5, versículo 16. Andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Quer dizer, não a vaidade, o domínio, né, da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne. Então, elas são inimigas. Então, são inimigas, né? Uma forma de você ver que uma igreja é de Jesus é aquela igreja que está vivendo, né, o fruto do Espírito e não os frutos da carne. E não é permissiva, não aceita, não rejeita e não prega contra, né, esses frutos terríveis da carne. Mas se sou guiar, as obras da carne são, versículo 19, são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni. Foi lá em Coríntios, ele fala em Coríntios. Ele fala em Coríntios também, né? Que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Então, a verdadeira igreja de Jesus, né, é aquela que prega contra essas portas. É a porta da prostituição, né? É a porta da mentira, é a porta do adultério, é a porta da fornicação, é a porta das abominações, né? E tantas outras coisas terríveis que tiram a pessoa da possibilidade de entrar no céu. Então estas portas, elas são o quê? As portas do inferno. Ou seja, são as portas, a prostituição, por exemplo, né? Um exemplo, a prostituição é uma porta do inferno que se abre. Que se abre. Para quê? Para arrebanhar, né, aqueles que vão se prostituir. Então, elas entraram pela porta do inferno nessa área. Então, quando elas estão lá dentro, não tem como elas entrar no céu. Entende? Então, mas Jesus não está falando para as pessoas do mundo. Veja, Jesus não está falando para as pessoas que não conhecem a Jesus. Jesus está falando para a igreja. Para a igreja. Né? Para a igreja. Amém? Então, é muito importante que eu e você, né, estejamos bem alicerçados na palavra do Senhor, conhecedores da palavra de Deus, para que a gente possa identificar, né, verdadeiramente se nós estamos indo para o céu ou não. Isso é muito sério, né? E veja, agora, Jesus diz, e sobre esta pedra, então a pedra é Jesus, não é Pedro. Mas agora Jesus diz para Pedro, Pedro, eu vou dar para você, eu vou dar para você. Eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Ou seja, agora Pedro não é a igreja. Pedro está representando a autoridade da igreja. Pedro não é a igreja. A igreja está firmada no alicerce que é Jesus. Mas agora Jesus diz para Pedro, Pedro, agora eu vou te dar a pedra, eu vou te dar a chave. Vou te dar a chave. E Jesus então pega a chave do reino dos céus, né? Isso é uma alegoria, né? É um simbolismo.
Então ele pega a chave e coloca na mão de Pedro, dizendo: Pedro, olha só, está aqui, ó, está aqui a chave. Essa chave aqui, Pedro, ela abre a porta do céu. Essa chave aqui, ela fecha a porta do céu. Essa aqui eu vou dar para você. Ou seja, você e todos os descendentes que estarão sob a responsabilidade de dirigir a igreja do Senhor em todas as épocas, em todas as eras, em todas as gerações, estarão com essa chave na mão e terão com ela o poder, a autoridade de abrir e de fechar a janela do céu. É assim, tremendo, né? É tremendo. Grande responsabilidade daqueles que estão, né, na direção do ministério. Por quê? Ele diz: eu te darei. Agora ele está dizendo: eu vou te dar as chaves do reino dos céus. E tudo o que você ligar da terra no céu será ligado. E tudo que você desligar será desligado. Isso é a responsabilidade e a autoridade do ministério. Do ministério. Daquele que tem a responsabilidade de zelar pelas ovelhas do Senhor. Isso é muito sério. É muito sério. É como se diz, não é nem sério mais, é seríssimo. É seríssimo. Então, essa ligação, né, entre o céu e a terra é realizada onde? É realizada na igreja. Na igreja. A igreja é dirigida por homens e mulheres, né, que são orientados, que são ungidos, que são preparados pelo Espírito Santo de Deus para estar ali. E esses homens, né, e essas mulheres estão apoiados aonde? Estão apoiados na pedra. Então, Jesus está aqui e eles estão apoiados aqui. Enquanto eles estiverem apoiados aqui, eles serão a igreja do Senhor. Aqueles que estão fazendo a obra, mas não estão apoiados em Cristo, né, estão fazendo a sua obra. Pode ser em nome de Jesus, mas estão fazendo a sua obra. Por isso que está escrito: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu abri igreja. Senhor, eu abri hospital, eu fiz isso, eu mandei missionário, eu mandei não sei o quê. Jesus vai se voltar para ele e dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Sai da minha frente. Não quero vê-los. Por quê? Porque eles se colocaram. Eles se autopromoveram. Mas não foi Jesus que os colocou ali. Aquela obra, então, é deles. Pode ser uma grande obra, mas é deles. Não é de Jesus. Então, a igreja, né, ela tem o poder de ligar e desligar. Então, a igreja, né, ela é como se fosse a Arca de Noé. A Arca de Noé. Ou seja, entre os céus e a terra, né, a única coisa que estava fora dos domínios do inimigo e estava sendo preservado por Deus era a arca, que era representando a igreja do Senhor, né? A igreja do Senhor. Então muitos
que estavam fora da arca, um dia poderiam ter estado dentro, poderiam estar ali com Noé, mas, né, desistiram, se afastaram, as portas do inferno os dominaram, as suas vidas. A Bíblia diz que eles se tornaram abomináveis, abomináveis, abomináveis. São as coisas mais terríveis que você possa imaginar que um ser humano possa praticar. Que um ser humano possa praticar. Né? E que vem praticando. E que vem praticando. Né? Então, Deus dá, né, à igreja o poder de ligar a terra ao céu. Então, nada que existe neste mundo, nada que existe nesse mundo, por maior, por mais bonito, ou que tenha um maior valor, não tem ligação nenhuma com o céu. Não tem. Só tem através da igreja. A igreja, ela recebeu esse privilégio, né? Mas também essa grande responsabilidade de fazer com que tudo o que está nesta terra, que ela ligar no céu, que ela ligar da terra para o céu, vai ser ligado. Mas o que ela desligar, ela também vai ser desligado. Então, significa o quê? Ligado está dentro da arca. Desligado está fora da arca. Isso é muito, muito sério, muito grave e muito preocupante. Né? Muito preocupante. Porque as portas do inferno, de todas as maneiras, vêm avançando, né? Vêm avançando e muitos estão fora da arca. E quando estão fora da arca, estão fora do céu. Estão desligados do céu. Então isso é muito preocupante. Né? Quando uma pessoa sai da igreja, quando uma pessoa deixa a igreja, quando uma pessoa se desvia da igreja, ela não tem ideia dos riscos que ela está correndo, porque ela saiu de dentro da arca. Ela saiu de dentro da arca. E o único lugar neste mundo aonde estamos seguros é dentro da arca. É ligados à igreja. Porque ligados à igreja, vamos estar ligados no céu. Né? A igreja, meus amados irmãos, é um lugar lindo, maravilhoso. Não é um lugar para nós idolatrarmos. Não, isso não. Mas é um lugar que merece todo o nosso respeito, toda a nossa atenção, merece todo o nosso cuidado, merece sim, porque é através da igreja que mantemos a nossa salvação, e é através da igreja que as bênçãos sobre a nossa vida são derramadas. Como disse o salmista Davi, é na comunhão que Deus ordena a bênção. É na comunhão. Eu sei que poderão até me bater com muita força e tal, mas eu não estou preocupado com isso. Mas olha, fora da igreja, nem perdão dos pecados não existe. Nem perdão dos pecados não existe. Está lá escrito no livro de João, 1 João, está lá. Se andarmos na luz, como ele na luz está, ou seja, se nós estivermos vivendo uma vida santificada, né, vivendo na luz como Jesus está na luz, temos comunhão uns com os outros, ou seja, a igreja. Temos comunhão uns com os outros. E coordenada, aditiva, assintética. Português. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o sangue de Jesus. E quer dizer, para o sangue de Jesus
nos purificar de todo o pecado, nós temos que estar na igreja. Mas isso aí é um assunto para um outro, para uma outra oportunidade. Então, ame a sua igreja, cuide da sua igreja, trabalhe pela sua igreja, ore pela sua igreja, ore pelo ministério, para que possamos continuar tendo a liberdade de falar toda a palavra de Deus, né? Não apenas aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. E quando você precisa ouvir, você vai ouvir a bênção, você vai ouvir a orientação, você vai ouvir a exortação, você vai ouvir a disciplina, você vai ouvir tudo o que Deus tem para a nossa vida. Não apenas aquela parte que você quer ouvir, mas é aquilo tudo que você precisa ouvir. Porque a palavra de Deus, ela é boa, toda ela é boa, para cortar, para separar, para redarguir, para fazer tudo aquilo que Deus apraz na minha e na sua vida. Então receba essa palavra essa noite, que o nome do Senhor seja glorificado, amém? E que Deus possa fazer uma grande obra na sua vida e no seu coração. A verdadeira igreja, ela estará firme com Cristo, passará por muitas situações difíceis, mas a todas elas enfrentará e vencerá em nome de Jesus. Amém? Porque tem compromisso na terra com o céu com a terra. É ligado diretamente ao Senhor através do Espírito Santo de Deus, pela palavra revelada às nossas vidas, aos nossos corações. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos aqui estar com o nosso azeite da unção, né? Orando. Estenda a sua mão aqui para a minha, né? Vamos nos unir agora em oração. Faça o seu pedido. Coloque a sua vida na mão do Senhor. E tenha fé. Nosso Deus eterno Pai, louvado, bendito seja o teu santo nome. Toda honra, toda glória sejam dadas a ti. Ah, Senhor, nós precisamos, Pai, que o teu Espírito possa a cada dia revelar o que é certo e o que não é certo. O que é verdadeiro, Senhor. Ó Deus, o que é verdade para a nossa vida. Para que nós possamos viver, Senhor, num ambiente onde o teu nome é glorificado. Onde nós possamos, Senhor, viver o verdadeiro Evangelho. Trazer, Senhor, para a tua palavra aquilo que nós ouvimos, Senhor, e poder verificar ali se veio de ti, se veio do teu coração ou não. Essa certeza, Senhor, ela é importantíssima para a preservação da nossa vida, a preservação da nossa salvação. Porque sabemos que o inimigo das nossas almas, ele é um enganador. Ele engana, ele é o pai da mentira. Então, Senhor, só tu pode nos ajudar a identificar da onde vem a água limpa, o óleo santo sendo derramado nos nossos corações. Fica conosco, Senhor, abençoa o teu povo, entra agora com providência. Tu és um Deus, Senhor, que pode todas as coisas. Então não há nenhuma área humana de necessidade agora que tu possas dizer, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Não, nós temos um Deus, nós cremos um Deus que tem e opera no impossível. Então, Senhor, estende a tua mão agora e opera segundo o querer e o desejar e o necessitar de cada vida, de cada coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. E te daremos a honra e a glória hoje, amanhã e sempre. Amém? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana
continuidade essa semana de paz, de alegria, que nós possamos controlar a nossa mente, possamos dominar o nosso coração, né? e operar o amor e a graça de Deus e a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Que Deus coloque homens e mulheres na sua vida para te abençoar. Que Deus afaste da sua vida todo homem, toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão mau, em nome de Jesus. Amém? Então, até terça-feira, se Deus assim nos permitir. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida e que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Amém? Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor. Aleluia. Obrigado a todos que estão participando, né? Até o meu netinho está aqui. Deus abençoe.